Introdução à carta aos 2 Coríntios. Os cristãos coríntios deram a Paulo, o pastor que fundou a igreja deles, mais problema que todas as outras igrejas juntas. Mal o apóstolo resolvia um problema em Corinto, surgiam outros 3. Para quem genuinamente pressupõe que se tornar membro de uma igreja cristã é uma boa maneira de encontrar as melhores pessoas e cultivar relações sociais amenas, o remédio é uma leitura da correspondência coríntia de Paulo. Mas ainda que os coríntios causassem muitos problemas para si mesmo e para o apóstolo, eles representam uma fonte completa de bênçãos para nós, pois graças a eles, hoje podemos ler alguns dos escritos mais profundos e vigorosos do apóstolo. O motivo da segunda carta de Paulo aos cristãos de Corinto foi um ataque à liderança do apóstolo. Em sua primeira carta, embora escrita em tom mais bondoso e simpático, Paulo não mediu palavras. Escreveu com autoridade, confiante de um pastor que entende os caminhos pelos quais se opera a salvação de Deus e o tipo de comunidade que surge como resultado. Algumas das coisas que foram ditas eram de fato difíceis de ouvir e reconhecer. Então, eles se rebelaram contra a autoridade de Paulo. Acusaram-no de incoerência, impugnaram seus motivos, questionaram suas credenciais, mas não apresentam nenhum argumento contra o que ele escreveu, apenas negaram ao apóstolo o direito de dizer a eles o que fazer. Por isso, Paulo foi forçado a defender sua liderança. Depois de relembrar uns poucos detalhes da primeira carta, ele encarou o desafio e mostrou como deve ser a verdadeira natureza da liderança numa comunidade de crentes. A liderança é necessariamente um exercício de autoridade. Por isso, facilmente se torna um exercício de poder. Mas tão logo isso acontece, começa a causar prejuízos tanto para o líder quanto para os liderados. Paulo, estudando a vida de Jesus, aprendeu um tipo de liderança segundo o qual ele conseguia ficar fora do caminho, permitindo assim que os crentes se relacionassem com Deus sem ter a intermediação do líder. Todos os que foram chamados para exercer liderança, pais, técnicos, pastores, presidentes, professores, chefe de departamento ou alguém de qualquer outra situação, devem ser gratos a Paulo por essa carta e aos coríntios por terem forçado o apóstolo a escrevê-la. Paulo não era o tipo de pessoa que impressiona os homens e encanta as mulheres. Ele era inteligente e profundo em suas observações e falava bem, mas a tradição diz que ele era também explosivo e ousado. Não ostentava o mesmo glamour que os coríntios viam em outros professores. Ele viajou com Barnabé certa vez e o povo comparou Barnabé a Zeus, Júpiter, o rei dos deuses, e Paulo a um dos seus filhos, Hermes, Mercúrio. Quando ele acabou de falar, o povo passou a admirar a Jesus, não a Paulo. E, para os coríntios, isso representou uma fraqueza em Paulo. Mesmo para os gregos, que não dispensavam uma farra, os coríntios tinham má reputação. Os gregos criaram uma expressão corintianizar, que significa ser incrivelmente promíscuo. Estavam acostumados com religiões que ofereciam rituais malucos como forma de obterem entendimento e imortalidade, mas não havia a expectativa de que cultivasse a humildade ou separasse
para os pobres parte do dinheiro ganho com o trabalho. Eles gostavam de professores especializados em palestras de motivação e de religião que favorecesse o consumidor. Daí o grande impacto causado por Paulo. O contexto foi por volta de 55 depois de Cristo. Uma família no tempo de Roma não era composta apenas de pais e filhos. Outras pessoas moravam, trabalhavam, brincavam e adoravam em lares que incluíam uma matriarca ou um patriarca, um ou mais filhos adultos com suas respectivas esposas e filhos, filhas solteiras, escravos, muitos destes com elevado grau de instrução, ex-escravos, domésticos, tutores, artesãos que trabalhavam em lojas anexas às casas principais, filhos de escravos e de pessoas livres e assim por diante. Se o homem não tinha dinheiro suficiente para ser patriarca, ele e sua família se tornavam servos ou cliente de um patrono. Até os comerciantes e trabalhadores autônomos mantinham laços informais com uma dessas grandes famílias, pois esse círculo era essencial à sobrevivência e à prosperidade. Em geral, as pessoas adoravam o Deus ou os deuses do patronos de suas famílias. Dr. Eugene Peterson. Introdução à carta aos 2 Coríntios, contida na Bíblia, a mensagem.